Olá pessoal, bom, hoje eu vou mostrar aqui como é que a gente faz o cálculo de uma média de dados que estão numa planilha do Excel, porém esses dados a gente vai fazer a média deles no Access e não no Excel. Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui como que tá esses dados. Então veja bem, esses dados, pessoal, que eu estou fazendo o cálculo da média aqui, se tratam de duas variáveis, a temperatura, tá? E umidade relativa. Esses dados eles foram coletados de meia em meia hora. Então está aqui, a coleta começou no mês 4 do ano de 2010, né? Então eu tenho aqui o dia, o mês, o dia juliano, a hora, e eu coloquei aqui um dia juliano fracionário, né? Que é a somatória da hora e o D2, que no caso é o dia juliano. E aqui eu tenho a temperatura e a umidade relativa. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer o cômputo da média dos valores da temperatura agrupado nos dias. Então, qual que é a média da temperatura para o dia 10 de abril? A média da temperatura para o dia 11 de abril? A média da temperatura para o dia 2 de abril? E assim por diante. Então, eu quero calcular aqui dois valores, a média da temperatura e a média da umidade relativa. Tá certo? Então, está aqui a apresentação da nossa planilha que a gente vai trabalhar. Bom, então vamos abrir aqui o Access. Essa aqui é a interface do Access, então eu vou criar aqui uma planilha em branco. Está aqui, e agora vamos exportar os dados. Então vou vir aqui em dados externos, né? Então vou exportar os meus dados que estão no Excel. Eu vou procurar aqui então. Os dados estão lá na área de trabalho, no meu computador. Os dados chamam completo, URT, é o nome dos meus dados. Está aqui, né? Ok. Vamos ver aqui. Então, os dados estão chegando aqui. Bom, eu tenho aqui duas planilhas. Na verdade, a planilha que eu quero trabalhar não é essa planilha 1, é a planilha 2. Então, no seu caso, aí, confere bem se a planilha que você está trabalhando é a planilha 1 ou a 2. Então, no meu caso aqui, eu sei que é a planilha 2 porque tem aqui a hora, o dia juliano fracionário. E ao final lá eu tenho os valores da temperatura e da umidade relativa. Então, avançar. São esses aqui mesmo, os meus dados. Estou aqui avançando, demora um pouquinho mesmo, né? Porque no meu caso aqui é uma planilha muito extensa, são muitos dados, né? Vamos aguardar um pouquinho aí, ele está buscando lá os dados na planilha do Excel. Avançar de novo. Avançar. Eu vou deixar aqui sem chave primária. Avançar, e aqui eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome de teste para a minha planilha de dados. Então está aqui, teste. Então, concluir. Fechar. Pronto. Ó. Aqui está a minha planilha com os valores que eu vou calcular. Então, tá vendo, gente? Veio aqui. Então, ano, mês, dia juliano, hora, dia juliano fracionado e a temperatura e umidade relativa para cada um dos valores. Depois, então, que nós exportamos aí a planilha do Excel para o Access, então já vim aqui então em criar e design de consulta. Vai aparecer essa nova interface, então vou escolher aqui teste, que é a minha planilha, adicionar, pronto, apareceu lá. Então posso fechar aqui. E agora eu vou clicar e arrastar as informações que eu quero. Então vou arrastar lá então o ano, o mês, o dia juliano e esses outros valores que não me interessam agora, eu vou colocar então no final lá a temperatura e a umidade relativa. Feito isso, agora você vem nesse ícone aqui, ó, totais. Clicou no ícone totais, ele vai aparecer aqui um agrupar. Então o que eu vou fazer? Eu vou agrupar aqui a minha umidade relativa por média e vou também agrupar a temperatura por média. Feito isso, aí você vem e executa aqui para ele calcular os valores. Então executou, pronto, ó, está aqui calculado, pessoal. Deixa eu dar um duplo clique aqui para visualizar os valores. Então, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, em ordem crescente, está aqui o ano de 2009, o mês é abril, dia 4 de abril, dia juliano 100, está aqui, ó, para esse dia 100, essa aqui é a média da temperatura e essa é a média da umidade relativa, e assim por diante. Ó, dia juliano 101, está aqui a média da temperatura, média da umidade relativa, e assim por diante. Então, eu fiz aqui o agrupamento da forma que eu queria, que era calcular as médias da temperatura e da umidade relativa. Agora que nós fizemos esse cômputo, o que eu vou fazer? Eu vou exportar isso novamente para o Excel. Nossa planilha de trabalho aqui originalmente está no Excel, então vamos lá.
vem aqui em dados externos. Então você tem aqui importar e aqui exportar. Então vamos aqui, ó, Excel. Ele vai aparecer essa interface aqui. A gente vem procurar aqui qual que é a pasta que você vai querer jogar. Como eu estou fazendo um teste, eu vou colocar aqui em área de trabalho, tá? Salvar. Então ele vai aparecer inicialmente com esse nome aqui, ó, consulta 1. Depois, se você quiser mudar esse nome, você muda lá. Então vou colocar aqui, então, exportar dados com a formatação e layout. E vou colocar aqui, ó, abrir o arquivo de destino depois que a operação for concluída. Eu vou dar aqui um OK. Pronto, ó, aqui está. Ó. Essa é a minha planilha, onde veio carregado aqui ano, mês, dia juliano, a média da temperatura e a média da umidade relativa. Então está aqui, ó, dia juliano 100, 101 e aqui as respectivas médias. Então ele calculou para mim aqui rapidamente, ó, do ano de 2009 até o finalzinho lá do ano de 2013, que é até onde vai os meus dados, tá certo? Então essa planilha aqui ela chama consulta 1. Então eu vou fechar aqui, ó. Olha só. Eu mandei essa planilha para minha área de trabalho. Então ela aparece aqui, tá vendo aqui, ó, consulta 1. Então clicando aqui, ó, novamente, vai abrir. Tá lá a minha planilha. Se você quiser mudar de nome depois, basta você vir aqui com o botão direito, né, renomear e colocar aqui o nome que você quer, OK? Espero que vocês tenham aprendido e gostado aí da videoaula. Até mais.